Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 26 de outubro de 2021. Nesta terça-feira, eu queria dar continuidade à série de mensagens que nós começamos sobre a história que Deus fez para cada um de nós. No primeiro dia nós vimos sobre a história da humanidade, como tudo começou. No segundo dia nós falamos sobre a história de Abraão, que começou sua história a partir dos 75 anos, quando Deus pediu para ele sair da cidade de onde ele morava. Mas somente aos 100 anos de idade foi que Abraão começou a ser o pai de uma grande nação. Essa é a história de Abraão. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Jonas. O profeta Jonas, ele ouviu a voz de Deus, Deus conversou com ele e, por que não dizer, um pedido ou uma ordem que Deus deu para Jonas. Jonas, vá até ali na cidade de Nínive e fale para aquele povo, um povo pecaminoso, um povo mergulhado no pecado, porque Deus estava querendo salvar aquele povo, mas ele estava querendo também usar Jonas. Deus tinha uma história para Jonas. No início, Jonas resistiu, quis desistir e fugiu. Jonas pegou um navio para outra cidade. Em vez de ir para Nínive, Jonas foi para Tarsis, um lugar totalmente diferente que Deus mandou. Deus tinha uma história para Jonas lá em Nínive. Jonas fugiu, foi para outra cidade. E quando o barco estava em alto mar, o barco estava querendo afundar, as águas estavam entrando dentro do barco, o navio, né? E as pessoas viram Jonas dormindo ali no barco e foram fazer algumas perguntas. Quem é você? De onde você veio? E quem é o seu Deus? Quando Jonas se identificou quem ele era, de onde vem e qual é o Deus que ele serve, o pessoal do barco não pensaram duas vezes. Pegaram Jonas e jogaram em alto mar. Talvez ali ia acabar a história de Jonas, né? Foi jogado em alto mar. Talvez fosse morrer. E aí Deus permitiu que um peixe enorme engolisse Jonas. Será que terminou a história de Jonas aí? Um peixe enorme engolindo Jonas. Você imagine a escuridão, a acidez ali dentro do estômago daquele peixe enorme. A história de Jonas não acabou aí. Foi lá no ventre deste peixe que Jonas fez uma oração de arrependimento, de reconhecimento. E ele com certeza, se tivesse uma nova chance, ele voltaria para Nínive. A gente vai ver isso lá no livro de Jonas, capítulo 2. A oração que Jonas faz dentro do ventre do peixe. E aí uma nova história para Jonas. O peixe vomitou Jonas e Jonas saiu pelo mar, né? Jogado pelas ondas e foi parar, sabe aonde? Na cidade onde Deus mandou que ele fosse, lá em Nínive. E lá Jonas foi evangelizar o povo. E Jonas dizia: olha, se vocês não se converterem dos maus caminhos, a mão de Deus vai cair pesada sobre vocês daqui a 40 dias. E Jonas visitou toda a população, era 120 mil pessoas. Jonas andou a cidade todinha dizendo isso. E aí depois Jonas ficou esperando a decisão do povo. Por que não dizer a decisão agora de Deus? Porque o povo ali todinho, homens, mulheres, crianças, até animais, jejuaram. E aí aquele povo todinho se converteu. Deus perdoou e salvou aquele povo.
Jonas ali assistindo de longe, debaixo de uma árvore, Deus mandou uma lagarta comer as folhas daquela árvore. E Jonas não teve mais sombra daquela árvore. O sol era tão quente em Jonas que ele chegou a desmaiar. Será que acabou a história de Jonas? Também não. E quando Deus salva toda aquela população, 120 mil pessoas, Jonas parece que fica indignado. Eu sabia que Deus ia perdoar esse povo, eu sabia. Deus perdoou. E o livro de Jonas termina Deus fazendo uma pergunta a Jonas. Será que eu não posso salvar 120 mil pessoas que não sabia nem discernir qual é a mão direita e a mão esquerda? Jonas tinha ficado indignado também porque a árvore morreu. Ele nem teve o trabalho de plantar nem de aguar aquela planta. Foi Deus que mandou aquela planta crescer e dar sombra para Jonas. Mas Deus também mandou uma lagarta. Deus escreve tudo direitinho. A história de Jonas é interessante, né? Porque Jonas desobedeceu, Deus fez com que o povo jogasse Jonas no mar, Deus mandou um peixe enorme, sempre mostrando a Jonas que Deus estava no controle de tudo. É porque Deus escreve a minha e a sua história. Assim como Deus escreveu a história de Jonas, Ele pode escrever a minha e a sua. E a nossa vida é assim. Às vezes nós estamos no alto, às vezes estamos lá embaixo. Nós passamos por lutas, por desafios. Aquele aparelho que mede as pancadas do coração, a vida, aliás, assim, descendo, é porque é o seguinte: se a nossa vida não tiver altos e baixos, a vida se acaba. Tem que ter altos e baixos. Assim foi a vida de Jonas e de muitas pessoas na Bíblia. Hoje nós ouvimos um pouco sobre a história de Jonas, que teve que passar por tudo isso para poder levar a palavra de Deus para aquele povo, Deus perdoar e salvar aquele povo. Deus escreve a nossa história para ser bênção na vida de outras pessoas. Que você possa compartilhar essa mensagem, outras mensagens que você ouviu e que chegou até no seu coração. Compartilhe com quem você ama, com quem você gosta. Compartilhe o canal do YouTube Valberto Dantas com seus amigos, para que eles possam ouvir e meditar que o autor e o escritor da nossa história, da nossa vida, é Deus. Deus escreve a nossa vida e a nossa história. Amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma história de outro personagem, para a gente ter uma ideia como é que Deus escreve a vida de pessoas que lutaram, sofreram e foram vitoriosas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe.